Eu sou a Ana das Agostinhas e hoje eu quero falar um pouquinho sobre o pecado do racismo. Será que o pecado do racismo é um pecado somente individual ou também é um pecado coletivo? Para a gente responder essa pergunta, a gente precisa entender se na Bíblia existe o conceito de pecado individual e pecado coletivo. Tim Keller diz que durante séculos os estudiosos da Bíblia reconheceram um equilíbrio entre a responsabilidade individual e corporativa. Ele fala de textos como Deuteronômio 24:16. Hoje, a maioria dos estudiosos entende que há na Bíblia tanto responsabilidade individual como responsabilidade corporativa. Então, quando nós falamos do racismo não ser um pecado somente individual, a gente não está se baseando, por exemplo, em teorias marxistas ou até teorias coletivistas sobre a natureza humana. Tampouco estamos nos baseando em filosofias liberais ou em filosofias que defendem a autonomia da razão do ser humano. A gente está se baseando na Bíblia. E hoje, a maioria dos estudiosos concorda que na Bíblia existe a responsabilidade individual e existe a responsabilidade coletiva. Como que então a gente poderia explicar as muitas vezes que o povo de Israel foi julgado corporativamente? Quando muitas vezes não eram todos aqueles que praticavam as coisas que Deus repugnava. Nós não podemos ignorar o fato que Deus ele considera as nações responsáveis também pelos pecados dos seus ancestrais. É assim que Tim Keller ele chega à conclusão que nós precisamos falar de racismo como um pecado também coletivo e não somente individual.